No gramado em que a luta aguarda, eu sou o Paulo Massini, esse que está aí é o Paulo Massini, eu também sou o Paulo Massini, não se espante. Esse é o canal do Paulo Massini, a gente fala de Palmeiras aqui, dia sim, dia também, de noite sim, de noite também. Bom, nosso vídeo desta quinta-feira para falar um pouquinho como foi o treino de quinta-feira, tem um papo aí, uma especulação, que a gente vai conversar também um pouco, e eu vou trazer aqui o Diego Marada, colunista do UOL, que faz com a gente aqui o programa toda segunda-feira. Palmeiras, 1, 2, 3, 4. Tudo bem, Diego? Meu Deus, tudo bem, Márcio, e você? Tudo ótimo. Meus amigos, lembrando que esse vídeo tem o apoio do OneFootball. Tá aí, ó, tá na tela para você o QR Code, basta você colocar seu celular, você vai ser direcionado, vai seguir direto para o OneFootball. Assista a Bundesliga ao vivo de graça, só no OneFootball. O link também está aqui na descrição do vídeo, muito fácil para você acompanhar. Campeonato alemão, futebol brasileiro, futebol sul-americano, futebol Libertadores, Copa Sul-Americana, Premier League. Você pode acompanhar o dia a dia tranquilamente pelo OneFootball. Isso é muito bom para nós, para o canal, e o aplicativo é muito legal. Bom, a ideia de bater um papo com o Marada hoje, né, é que ele fez uma matéria muito interessante, comparando, né, aquilo que fez o Abel contra o Santos, né, o que fez o Palmeiras em campo, contra o Santos na Copa do Brasil, né, e aquilo que fez o Palmeiras também em outros jogos importantes, né? E eu vou conversar com o Marada nesse momento para a gente entender um pouquinho, continuar entendendo. Eu já entendi, mas muita gente não entende a cabeça do Abel Ferreira. Marada, qual é a comparação que você fez no jogo contra o Galo e do jogo contra a final da Libertadores contra o Santos? Bom, é interessante falar, né? Até que para quem não entende muito bem como funciona o trabalho da imprensa, às vezes, a gente tem um negócio que chama gaveta, né? Matéria de gaveta, que você faz de um dia para o outro dia, para, enfim, para os leitores interessados em Palmeiras começarem o dia lendo alguma coisa. E normalmente é uma análise, é uma coisa um pouco mais fria, é uma entrevista, não é algo quente, porque, enfim, foi feito no dia anterior. E aí, acabado o jogo contra o Atlético, agora na terça-feira, conversando com o meu editor sobre o que a gente faria, a gente falou, cara, esses números de hoje devem ter sido muito parecidos com o jogo contra o Santos, que é na Libertadores, em 30 de janeiro, né? Que também era o técnico, também era o Cuca. E aí a gente foi ver. E a partir dali surgiu a ideia de fazer uma pauta, porque os números realmente são muito parecidos. E aí a gente foi pegar outros jogos decisivos do Abel, os jogos contra o São Paulo, na final do Paulista, o jogo contra os jogos contra o São Paulo também na Libertadores. E o que deu para ver é que o Abel tem um padrão de jogo, que as coisas que acontecem nos jogos do Palmeiras não são pensadas ao acaso, que ele não faz simplesmente uma retranca pensando em simplesmente se defender, né? Eu tenho visto as pessoas usarem o adjetivo covarde, né? Como se a coragem está em você atacar um adversário que pode te superar por ser mais qualificado que você, né? E, na verdade, o que acontece é que o Abel ele é um estrategista, né? O que ele fez contra o Santos e o que ele fez contra o Atlético Mineiro? Ele anulou a jogada principal, as jogadas principais dos times. No Santos, ele impediu que os Marinho e o Soteldo jogassem, né? E para isso ele colocou jogadores naquele setor. Contra o São Paulo, ele fez com que o Rony, o Dudu e o Veiga observassem o Luan, o Miranda e o Léo, para que a bola sobrasse no pé do Arboleda para ele fazer a saída, e ele também colocou o Wesley para jogar em cima do Daniel Alves. O que eu quero dizer com isso? Que o Abel ele faz as coisas muito pensadas, ele não faz nada assim da cabeça dele, né? Eu tô até com a matéria aqui aberta para a gente falar alguns dados bem específicos, né? Então vamos lá. Para o português, neutralizar os pontos fortes do adversário é sempre a tarefa número 1. E é de sua precisão que decorrem os demais passos. Quer dizer, ele primeiro pensa em anular o adversário e depois ele pensa em como fazer isso funcionar, né?
A gente pegou aqui o histórico de alguns jogos, né? E aí o título dessa parte da matéria é menos posse, poucos chutes. Semelhança de números impressiona, né? Então, diante do Galo, o Palmeiras teve um comportamento muito semelhante ao que teve no 1-0 contra o Santos em 30 de janeiro, né? No final da Libertadores. Naquele dia no Maracanã, o Palmeiras teve 42% de posse de bola contra 58% do Santos. Contra o Galo agora, foi 41 contra 59. 42 contra 58 também é o índice da vitória por 3-0 contra o São Paulo. Então repare, o Palmeiras ganhou do São Paulo por 3-0 e mesmo assim o Palmeiras teve a mesma posse de bola que teve diante do Atlético no empate por 0-0 e diante do Santos na vitória por 1-0. Por quê? Porque tudo decorre de um sistema. Ele sabe o que ele está fazendo quando deixa o adversário mais tempo com a bola, né? E ele Curiosamente, não se importa com isso, né, não se Marada? importa com isso. Eu vou chegar E eu na vou parte que a gente vai falar disso agora. Pois é, mas antes eu achei um texto do Abel no The Coach's Voice. Que o Gabriel Amorim colocou agora, né? Exatamente. Eu achei muito interessante, eu ia chegar nele também. Pois é, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: no fim das contas, olha só o que disse o Abel. O papel do bom treinador hoje, né, é explicar o que você quer aos jogadores, né? Então, ele cita um exemplo aqui que é muito louco, né? Que ele fala que quando você tem uma montanha para atravessar, não adianta ficar batendo na montanha e voltar, entendeu? Até tinha separado o trecho aqui, mas eu perdi. Daqui a pouco eu recupero para falar sobre isso. Fala aí, Marada. Voltando aqui às semelhanças, né? Também contra o Galo, e também contra o Galo, ele deu um chute certo a gol só ao time dele, né? Foi a mesma coisa que aconteceu no Maracanã. E aquele um chute, que não foi o chute, foi uma cabeçada, a única bola na meta que o Palmeiras colocou foi o gol do Breno Lopes, né? Ou seja, ele faz coisas de casa pensado, né? Aí uma coisa que é interessante, né? O Palmeiras do Abel, ele não liga para a posse de bola se essa posse de bola for estéreo e for fora do que ele chama de bloco, né? O que é o bloco? Bloco é aquela última parte do campo, a parte defensiva do Palmeiras, formada pelas duas linhas. Então, a linha de 4 defensores, mais a linha de 4 meio-campistas, né? Normalmente, o Abel costuma ter 2 linhas de 4 e depois 2 jogadores mais soltos ali perseguindo, marcando a saída de bola, né? Às vezes ele faz uma linha de 5 também. Já fez em alguns jogos, mas não foi o caso desse jogo contra o Galo agora, que ele ficou na linha de 4, né? Então você pensa, pô, o Galo teve mais posse de bola que o Palmeiras, ele massacrou o Palmeiras? Não. O Atlético não conseguiu acertar nenhuma bola no gol do Palmeiras. Ele chutou 11 bolas, mas foram 11 bolas chutadas, exceto o pênalti, chutadas em condições que não favoreceram a finalização. Por quê? Porque isso também é pensado, né? Quando o Abel fala em deixar a bola fora do bloco, ele quer dizer o seguinte: se o Santos ficar tocando a bola da intermediária defensiva do Palmeiras para trás, do meio campo para trás, tudo bem. Eles podem ficar com a bola 3 horas, que não faz diferença. Por quê? Porque é uma posse de bola estéreo, não produz nada ali, né? No 3-2 sobre o Santos, em julho, pelo Brasileiro, o Palmeiras teve 34% de posse de bola e venceu por 3-2. E naquele dia, quem comandou o time foi João Martins, que o Abel estava suspenso. E aí, perguntado para ele sobre essa posse de bola, ele falou exatamente o que o Abel fala. A gente não queria abrir o nosso bloco. E se fosse preciso o Santos ficar mais com a bola, tudo bem. Então quer dizer o quê? O cara, ele confia no sistema defensivo dele, ele confia na maneira, ele entende que a maneira como ele posicionou a defesa dele, a bola só vai chegar no bloco de uma maneira que ele consiga neutralizar. E se a bola tá fora do bloco, tudo bem, não tem problema para ele, né? Não faz diferença, né? E aí a gente chega num terceiro jogo, e aí estamos falando de uma estratégia que ele já usou e que ele vai usar possivelmente em BH, que é o jogo contra o River Plate no ano passado, em Avejaneda, né? Eu até assustei com esse número de posse de bola, mas sabe quanto tempo que o Palmeiras teve? Qual foi o percentual de posse de bola do Palmeiras no jogo? Foi 21%, contra 79% do River Plate. E o Palmeiras ganhou de 3-0. Por quê? Primeiro jogo. Porque o Palmeiras foi eficiente. Não, primeiro jogo. Por que o Palmeiras ganhou 3-0? Porque o Palmeiras foi eficiente. O Palmeiras bateu 11 vezes a gol naquela noite. Sabe quantas vezes o River bateu a gol naquela noite? 11 vezes.
O que foi a diferença? Foi a eficiência do Palmeiras. Foi como o Palmeiras conseguiu chegar. E aí que fica a questão, né? Hoje estava vendo uma análise muito boa também. Por que o Palmeiras não conseguiu jogar contra o Galo? Porque o Galo não deixou. E por que o Galo não deixou? Porque o Galo usou uma estratégia antiga que o Muricy Ramalho usava muito no São Paulo. Para o jogo com falta. Picota o jogo com falta. Pode reparar, pega os melhores momentos. Alguém fez um compilado disso, está no Twitter. Toda bola que o Palmeiras saía para contra-ataque, o time do Cuca matava a jogada. É uma estratégia. É uma estratégia como qualquer outra. Então o que acontece? O Abel armou o Palmeiras para conseguir sair e fazer contra o Galo a mesma coisa que fez contra o River no primeiro jogo de Avejaneira, que é ser eficiente na transição, que foi o que fez contra o São Paulo no 3-0 aqui. O Palmeiras foi eficiente em três bolas, o Palmeiras foi muito eficiente e matou o jogo. Dessa vez o Palmeiras chegou 8 vezes ao gol do Galo e não conseguiu colocar uma bola só na direção do gol, né? Então é curioso ver como todos os passos do esquema de jogo do Abel estão interligados. A defesa, ele sempre fala aquela frase, né? O meu melhor zagueiro é o meu primeiro zagueiro é meu centroavante e meu último atacante é meu zagueiro. E é verdade, porque o jogo dele ele é pensado como um organismo vivo, né? A pressão que é feita lá na frente implica no comportamento do Luan lá atrás, né? Ou a marcação do Felipe Melo no meio implica na saída do Wesley. Tudo é muito bem coordenado, né? Gostemos nós ou não. Desculpa, não te entendi, Massa. Gostemos nós ou não. Exatamente, esse aqui é o ponto, sabe? Você pode não gostar do jogo que o Abel faz, o que você não pode dizer é que ali é um futebol pobre de conceitos ou que é um futebol covarde. Cara, eu acho que assim, o Galo, isso é uma coisa que todo mundo bate nessa tecla, o Galo tem um time no papel mais forte que o do Palmeiras. Isso é evidente, né? Esse ano o Galo montou um esquadrão, o Palmeiras tem um time que não é ruim, mas é um time que carecia de reforços, e os reforços não vieram, só veio o Dudu, mas que não chega a superar o que o Galo está apresentando nesse ano, né? Então o que acontece? Ele tem que pensar uma estratégia. Você está diante de um time que é superior ao seu, é a questão da montanha. Você não vai sair na porrada com a montanha. Você vai ter que contornar, você vai ter que criar maneiras de passar por esse obstáculo. Se você tentar atravessar a montanha pelo meio, você não vai conseguir, mas se você der a volta por ela, você consegue. Então é isso que o Abel tenta fazer. No texto do The Coach's Voice diz o seguinte: se teu adversário está no mesmo nível que você, então tudo bem, pode atacá-lo. Mas se for enfrentar uma montanha, necessita fazer de maneira diferente. Em outros jogos, você quer ser protagonista, dominar a posse de bola, mas às vezes tem que aceitar que o rival é mais forte que você. E nesses casos é preciso estar equilibrado. Esse texto é de 2 anos atrás e parece uma fala da coletiva dele, né? Do pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Então, a gente está aqui mostrando para você como pensa o treinador. Não te obriga a gostar, querer, é outra conversa, certo? Só também lembrando que isso não é feito de forma aleatória, né? E que a palavra... Isso. É tudo pensado, o Abel é um estrategista, o Massa gosta de usar um termo que eu gosto também, que é o Abel é um negociador. Ele vê as características do outro time e aí ele adapta o time dele para essas características, o que é inteligente, porque não adianta você insistir no modelo de jogo que funciona, sei lá, contra o Fortaleza, mas é evidente que não vai funcionar contra o Atlético Mineiro, né? Não desmerecendo um ou outro, mas são características diferentes, né? Então, foi-se o tempo em que o futebol era assim, o Palmeiras joga sempre do mesmo jeito, onde quer que seja. Cara, se todos os times fossem equilibrados, se o calendário fosse, sabe, se houvesse assim condições, mas não há condições hoje. O futebol moderno, ele pede que você pense soluções específicas para momentos específicos. Para cada que o Abel faz. Exato, cara. E assim, é muito claro o que o Abel faz. Os números estão aí para mostrar que o time dele funciona como um relógio. Ele sabe exatamente o que está fazendo. A diferença entre resultados, às vezes, é a maneira como na execução, como é que as coisas saem na execução. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, se o Palmeiras teve vários ataques, teve 8 finalizações, se alguma dessas 8 tivesse tido a direção do gol, por exemplo, o jogo teria sido completamente diferente.
isso que o Abel faz não é algo para usar o jogo inteiro. Nesse mesmo texto do Coach's Voices, aí ele fala disso. Que às vezes o time dele começa no 4-4-2, o adversário muda, ele muda também para um 5-4-1, o adversário muda, ele muda para um 4-3-3. E o que o Abel tinha em mente? Ele tinha em mente ficar os 90 minutos jogando desse modo? Não. Ele tinha em mente neutralizar o Galo enquanto fosse necessário desse jeito e ele conseguir fazer um gol. Certamente depois, se o Palmeiras toma um gol, ou se o Galo faz um gol, ou se o Palmeiras faz um gol no Galo, o comportamento da equipe ia mudar. Ia mudar, ele ia de repente afrouxar um pouco a marcação aqui, adiantar um jogador ali. Só que o jogo não apresentou isso para ele. Então, para que ele vai sair do plano que ele treinou, que ele conhece, que ele traçou, para agradar crítico que vai falar que ele é covarde? Bicho. Assim, coragem, atacar virou sinônimo de coragem, né? E não é bem não, assim. A mentalidade, né, dele é completamente diferente do que a gente vê por aqui, né? Porque ele não está nem aí. Ele não está nem aí se o Palmeiras é campeão do mundo, 70 vezes campeão brasileiro, 200 mil vezes campeão paulista. Ele não está nem aí para isso. Entendeu? Que a maioria das críticas vem no seguinte sentido: não joga como o Palmeiras, é inadmissível jogar como o Palmeiras, aí joga como um time pequeno. Cara, vamos tentar evoluir, vamos tentar entender. Exato. Só tentar entender o que o treinador pensa. Marada, tá posto, tá explicado. A informação que eu tenho aqui entre o Dudu e a Abel, tá tudo sossegado e time completo sábado. Você tem alguma outra novidade, alguma coisa por aí, ou podemos encerrar? Sobre essa questão do Dudu, né? Eu acho que o Dudu teve uma atitude errada mesmo. Eu acho que ele não precisava externar dessa maneira o descontentamento dele. Acho que o Abel foi muito hábil para contornar isso. Acho que a postagem do Dudu no dia seguinte também foi inadequada. Eu acho que ele não precisava ter feito isso. Mas eu acho que o Abel é um cara muito inteligente. Uma vez conversando com uma fonte lá no clube, perguntei se o Abel estava com problema, acho que com o Luiz Adriano. O Abel está com um problema pessoal com o Luiz Adriano? Ele falou, cara, que eu saiba não tá. E se ele estiver, pode ter certeza que ele vai chegar no Luiz Adriano do modo mais inteligente possível, resolver isso, porque ele não tem essa vaidade de aqui mando eu e bati no peito. Ele está preocupado em ter bons resultados. Então, eu acredito que o Abel tenha contemporizado e colocado panos quentes nisso. Eu acho que ele na coletiva, outro técnico, eu penso no Lucha, ele teria espinafrado o Dudu, falado aqui quem manda sou eu, como eu já vi ele fazer outras vezes. E ele falou, deve estar descontente com o próprio rendimento, e tocou o barco. E é isso, ele não vai brigar com o jogador mais técnico do time dele, ele não tem essa vaidade. O Abel é tão diferente dos nossos técnicos aqui, que quando ele faz essas coisas, a gente fica espantado, né? E, cara, o futebol mudou, as táticas mudaram. Não joga com o Palmeiras. Então, o que é jogar com o Palmeiras? É você enfrentar todos os adversários de peito aberto e ser eliminado nas quartas de uma competição? Ou você, de repente, jogar um jogo defensivo, mas um jogo defensivo pensado, não uma retranca Milton Buzeto, que você põe 11 caras atrás da linha da bola. Não, tudo ali é pensado, são gatilhos, são momentos, sabe? Agora, você pode dizer, ele podia usar um pouco mais com o time que tem. Eu confio na avaliação dele, ele acha que ele tinha que fazer isso, ele pensou isso, ele treinou isso, e ele ganhou uma Libertadores fazendo assim, e uma Copa do Brasil fazendo assim. Pega o jogo contra o Grêmio, na final da Copa do Brasil, ele jogou recuado? Não precisava. Não. O Palmeiras jogou 14 clássicos, Márcio. Eu fiz esse levantamento hoje. O Palmeiras perdeu 2 vezes só. Tem 6 empates e 6 vitórias. Tem 4-0 em cima do Corinthians. Tem 3-2 em cima do Santos. Tem 3-0 em cima do São Paulo. Quer dizer, esse técnico é covarde? O técnico tem muito mais vitória do que derrota e empate. Ele tem um desempenho de 67% à frente do Palmeiras. Agora, porque ele pegou uma semifinal de Libertadores contra o time que talvez tenha o segundo melhor elenco do Brasil, perdendo só para o Flamengo, e vai enfrentar de perto. Então, eu vou falar o seguinte, na final contra o Flamengo, possivelmente ele vai ter uma estratégia semelhante. Se o Palmeiras passar. E aí, vai jogar de peito aberto contra o Flamengo e tomar goleada? Ou vai ser inteligente e neutralizar o Bruno Henrique e o Gabigol e tentar, numa estocada, fazer um gol? Os pontos fora da curva, para mim, são bem claros, né? Cara, aquele gol que o Palmeiras tomou contra o Flamengo, o primeiro gol, aquilo não existe
e ele deve estar sem dormir até hoje por causa daquele gol. Nunca vi. Não existe. Nunca vi aquilo. O Palmeiras não tocou na bola. E no primeiro turno, de bola, né? e no primeiro turno foi a jogada do Bruno Henrique lá, quando no primeiro tempo o Palmeiras já poderia ter feito 1-0. Diego Marada, meu querido, muito obrigado, um grande abraço e até segunda-feira. Tem Palmeiras 1, 2, 3, 4 com o Rafael Prats. E vai ter presente para vocês, hein? Você pode ganhar um convite para ir fazer o tour no Allianz Parque, certo? A gente está bolando essa parada aí. Segunda-feira nós vamos dar presente para vocês. Isso aqui virou até o Papai Noel, dar presente. Beleza. Valeu, Marada. Valeu, Massa. Um abraço, cara. Boa live aí. Beleza, meu querido. Tá fechado. Bom, vamos falar mais uma vez do OneFootball. Tá aqui, assista a Bundesliga ao vivo e de graça. Deixa eu tirar o banner que eu estou rodando aqui para você ver inteiro. Bundesliga ao vivo de graça, só no OneFootball. O link está aqui na descrição do vídeo. Você coloca seu celular aí no QR Code, vai direto para lá. Dá para assistir, para você assistir campeonato alemão e os outros jogos. Premier League, não assistir no streaming, dá para você acompanhar no minuto a minuto, vai ser uma beleza. Libertadores, brasileiro, tudo. O OneFootball é uma beleza. Fui, pessoal, no gramado em que a luta o aguarda. Pode chamar de passapano, pode chamar de retranqueiro. Você pode fazer o que você quiser. A gente está mostrando, né? Como ele pensa e tal. Se você quer outro modelo, vamos tentar. Quem sabe o próximo presidente contrata outro, ou muda, ou deixa ele. Enfim, vocês é que vão decidir aí nas redes sociais o que vocês querem para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Fechou? Aquele abraço. Valeu.